cara, mágica aconteceu, trocamos o nosso quadro e agora nós vamos dar início à discussão do processo de tradução. Aliás, não é bem a discussão do processo de tradução, não. Antes da gente efetivamente entender o que é o processo de tradução, que é a segunda etapa da síntese proteica, a gente precisa, antes de fixar bem, entender bem o que vem a ser o código genético. O que acontece é o seguinte: as informações que estão contidas no RNA mensageiro, elas precisam ser transformadas em proteínas. Mas como vai se dar isso? Eis o grande X da questão. Por quê? Pensem comigo. Lembrem da nossa aula que a gente discutiu acerca das proteínas. Eu havia dito para vocês que proteínas são formadas por aminoácidos. Percebam o seguinte: nós temos um total, quando a gente está discutindo a ideia de aminoácido, nós temos um total de 20 tipos diferentes de aminoácidos. Aqui a gente começa a vislumbrar, a gente começa a perceber um possível problema. Por quê, professor? Que problema que você está vendo que eu não estou conseguindo perceber? Calma, eu te mostro. Se a gente lembrar bem, a molécula de RNA mensageiro que a gente havia construído, ela tinha como referência o quê? 4 nucleotídeos. Lembram? Quais eram os 4 nucleotídeos que a gente tinha disponível? O A de adenina, o U de uracila, o C de citosina e o G de guanina. Eu tenho que dar um jeito de usar como referência para a base para eu construir a minha informação essas 4 letras. Eu tenho que dar um jeito de, a partir desses 4 nucleotídeos, acessar o quê? Acessar os meus 20 diferentes tipos de aminoácidos. As proteínas são constituídas por aminoácidos. Não quer dizer que toda e qualquer proteína, obrigatoriamente, tenha na sua composição os 20 aminoácidos diferentes. Mas é bem comum a gente ter uma variedade muito grande de diferentes tipos de aminoácidos nas minhas proteínas. Então eu tenho que dar um jeito de, a partir dessa sequência de letrinhas, acessar, transformar essa informação na proteína de fato. E é por isso que aparece essa necessidade pelo código genético. Então, no nosso processo evolutivo, a gente acabou, aí quando eu falo nosso, estou falando dos seres vivos de uma forma geral, a gente acabou desenvolvendo essa estratégia que envolve em quê? Em interpretar essas 4 letrinhas usando como referência sempre o quê? Sempre trincas, sempre 3 nucleotídeos de cada vez. Essas trincas, esses 3 nucleotídeos de cada vez, a gente dá o nome de códons. Então, para eu interpretar a informação que está contida no RNA mensageiro, eu preciso de analisar o meu RNA mensageiro de que forma? Sempre a cada 3 nucleotídeos. Sempre a cada 3 nucleotídeos. Mas por que 3, professor? Por que não 2? Por que não 4? Por que não 1? Eu explico, eu te mostro, eu provo isso aqui para você. Segue meu raciocínio. Eu disse para vocês que no total existem o quê? Existem 20 aminoácidos. Repara, gente, que eu estou usando a abreviação do quê? Estou usando a abreviação de aminoácido como as letrinhas AA, beleza? Eu tenho um total de 20 aminoácidos. Eu preciso dar um jeito de transformar essas 4 letrinhas, obter informação dessa sequência dessas 4 letrinhas em 20 aminoácidos. Se eu usasse como referência para construir a minha proteína apenas uma letrinha, eu tenho 4 letras diferentes. Quantas possibilidades que eu teria disponível se eu usasse apenas uma letrinha? Fácil, né, gente? 4 possibilidades. Lembrem-se que eu tenho 20 aminoácidos, então não faz sentido eu analisar o código genético considerando uma letra de cada vez. A minha informação ficaria incompleta. Eu excluiria dos 20 tipos diferentes de aminoácidos, eu excluiria 16. Então eu não posso usar como referência uma única letra. Se eu tentasse usar 2 letras, fazendo um cálculo matemático de permutação, o que eu ia perceber? Eu tenho 4 possibilidades para o primeiro lugar e as mesmas 4 possibilidades para o segundo lugar. Aqui as letras podem se repetir, tá? Não quer dizer que tem uma letra A antes que não pode ter uma letra A depois. Fazendo esse cálculo, 4 possibilidades vezes 4 possibilidades me dá um total de o quê? Me dá um total de apenas
16 combinações. Se eu tenho 16 combinações, eu só conseguiria acessar o quê? 16 aminoácidos. Mas eu não tenho 16 aminoácidos, eu tenho o quê? Eu tenho 20. Então, eu considerando apenas 2 letras, ainda assim eu iria excluir aminoácidos. Lembrem-se, nem todas as proteínas têm os 20 diferentes tipos de aminoácido, mas há aquelas proteínas que eu preciso de usar os 20 diferentes tipos de aminoácido. Ou simplesmente eu estaria deixando de fora alguns aminoácidos que para certas proteínas seriam fundamentais. Se não deu certo com não deu certo com 2 letras, vou tentar agora com 3 letrinhas. 4 possibilidades para a primeira, vezes 4 possibilidades para a segunda, vezes 4 possibilidades para a terceira posição dessas letrinhas. Lembrem-se, eu posso repetir as letras. Quando eu faço o cálculo matemático disso, 4 vezes 4 vezes 4, eu tenho um total de quê? Eu tenho um total de 64 combinações. Caraca, professor! 64? 64. Muito mais do que a gente precisa, não é mesmo? Porque lembrem-se que a gente tem apenas o quê? 20 aminoácidos. Credo, professor. O código genético é meio exagerado, né? Não é não. Na verdade, isso traz algumas características para o funcionamento do nosso organismo e, inclusive, acabam funcionando como mecanismos de proteção contra alguns dos processos deletérios que a natureza pode nos colocar, como, por exemplo, mutações. Mas isso é tema para uma outra aula, num outro momento a gente fala sobre isso. O fato é o seguinte, quando a gente pensa no código genético, a gente então precisa de interpretar o código genético sempre levando em consideração o quê? Sempre levando em consideração os códons, as trincas de nucleotídeo. Logo, então, turma, o nosso código genético, então, ele vai ser analisado sempre levando em consideração trincas, 3 letras, ok? Sempre levando em consideração 3 nucleotídeos por vez. Por conta disso, ele acaba tendo, por definição, por estudo, e à medida que a gente for avançando nas nossas discussões ao longo do nosso curso, isso vai ficar cada vez mais fácil para vocês assimilarem, a gente acaba dizendo que ele tem 3 características básicas que são fundamentais, que é sempre bom a gente entender essas 3 características básicas. Primeira, o fato de a gente dizer que o nosso código genético ele é universal. Então, a interpretação que eu faço dessas trincas, não existe uma interpretação dessas trincas que seja exclusivo da espécie humana, ou que seja exclusivo de você apenas. Não. A interpretação que eu faço das trincas para identificar os diferentes tipos de aminoácido vale para nós, seres humanos, vale para os cachorros, para os gatos, para as rosas, para os girassóis, para as bactérias, para o SARS-CoV-2. O código genético ele é universal. Isso quer dizer o quê? A interpretação das minhas trincas de nucleotídeos, dos meus códons de nucleotídeos presentes no meu RNA mensageiro, serão sempre as mesmas. O que eu quero dizer com isso? Imagine uma trinca da seguinte composição: AAA. Repetir os 3 nucleotídeos. Essa sequência AAA vai codificar um aminoácido, sei lá, vou inventar um aminoácido X. A sequência AAA irá codificar o aminoácido X em nós, seres humanos, nos gatos, nos cachorros, nas rosas, nos girassóis, inclusive no SARS-CoV-2. Por isso que eu digo que serve para todos os seres vivos. Beleza? Segunda característica muito importante em relação ao código genético. Ele é redundante, ou às vezes, dependendo da literatura que você estiver usando, pode aparecer numa questão de vestibular, ao invés da informação redundante, pode aparecer a informação degenerado. São sinônimos, ok? O que eu quero dizer na hora que eu falo de redundante? Lembra que a gente chegou à conclusão que eu preciso de estudar, de levar em consideração 3 nucleotídeos? Isso me permitiu 64 combinações, mas eu só tenho apenas 20 aminoácidos. O que eu quero dizer quando eu falo que ele é redundante? Mais de uma trinca diferente, mais de um códon diferente pode codificar o mesmo aminoácido. Então, mesmo que sobrem combinações diferentes podem identificar para mim o mesmo aminoácido.
E a terceira... deixa eu dar um exemplo, né? Melhor, né? Vou lá, te dou um exemplo. Eu não falei que o AAA codifica o aminoácido X em qualquer espécie? Pode acontecer do aminoácido AAU também codificar o aminoácido X. Isso é ser redundante. Códons diferentes identificando o mesmo aminoácido. E, finalmente, a última informação pertinente que a gente precisa saber sobre o código genético, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode parecer que é contraditório, mas não é, é a seguinte. Além dele ser redundante, ele não é ambíguo. Ambiguidade é quando uma mesma palavra pode ter dois significados diferentes. Reparem que eu estou afirmando aqui para vocês que o código genético ele não é ambíguo. O que eu quero dizer com isso? Volto lá no meu exemplo. A sequência AAA, a trinca com 3 As, codifica apenas o aminoácido X. Nunca vai codificar o aminoácido X e também o aminoácido Y. Percebam? Então, o fato dele ser redundante é trincas diferentes codificam o mesmo aminoácido, mas nunca a mesma trinca, o mesmo códon, codificará 2 aminoácidos diferentes. Com base nessas informações, agora a gente vai efetivamente entender o que é o processo de tradução e como o RNA mensageiro será transformado em uma proteína. Então me dá mais um instantinho, eu vou trocar o nosso quadro e a gente fecha a nossa aula, beleza? Muito bem, meus caros. Então, para a gente fechar esse nosso assunto, agora a gente vê o nosso último quadro, que efetivamente eu vou apresentar para vocês o processo de tradução. A gente acabou de ver as características relacionadas ao código genético, agora nós vamos entender como é que isso acontece. O que eu tenho aqui nessa primeira etapa, nesse primeiro ponto? Eu tenho minha fita de RNA mensageiro, que a gente já sabe que está madura, que aqui eu não fiz no desenho, mas vocês já sabem que aqui tem o bonezinho A, né, o CAP-A, que é uma guanina especial, ele tem a caudinha poli-A. Tá tudo, tá pronto, só tem exon, não tem intron. Tá bonitinho e tá onde? Tá no meu citoplasma. Tá fora do meu núcleo e tá no meu citoplasma. Para que efetivamente eu consiga transformar esse RNA mensageiro em uma proteína, eu vou depender da ação de uma estrutura que está presente na célula, que vai existir uma discussão se é organela ou se não é, mas que a gente já conhece, que é o ribossomo. O ribossomo é o verdadeiro mediador, o verdadeiro braço direito do núcleo nesse processo de síntese proteica. Por que ele é o verdadeiro mediador? Porque ele é o verdadeiro facilitador desse processo. Porque vai ser através do ribossomo que vai ocorrer a interpretação de quem? Que vai ocorrer a interpretação do código genético. É ele que consegue identificar os vários códons que estão presentes no meu RNA mensageiro e convocar os aminoácidos respectivos para cada um deles. Nesse ponto, turma, para iniciar efetivamente o processo de síntese proteica, o ribossomo ele vai precisar de fazer o quê? Ele vai precisar de se encaixar, de se prender à minha fita de RNA mensageiro. E para ele se prender à minha fita de RNA mensageiro, existe um ponto específico. Esse ponto específico é a trinca, é o códon com a sequência AUG. Esse códon, ele sempre expressa, ele sempre codifica o aminoácido metionina. Prestem atenção, o ribossomo só consegue se prender à fita de RNA mensageiro neste ponto. Antes disso, ele não consegue se prender. Por conta disso, a gente chama esse códon, o códon AUG, de códon de iniciação. Metionina, o códon start, o códon de princípio. Porque é ali que o ribossomo vem e se prende à minha fita de RNA mensageiro, para que ele efetivamente possa dar início ao processo de tradução. Então, sempre o primeiro aminoácido de qualquer proteína que existe em qualquer ser vivo será sempre a metionina, porque é nesse ponto que o ribossomo consegue se prender. Mas atenção, não quer dizer que esse códon AUG só pode estar aqui. Ele pode se repetir em outros pontos ao longo da minha fita de RNA mensageiro. Mas uma coisa é fato, o primeiro aminoácido sempre será uma metionina. Sempre será uma metionina, ok? Beleza, o que vai acontecer a partir de então?
O ribossomo se prendeu, ele vai literalmente escorregar ao longo da fita de RNA mensageiro, ele vai caminhar ao longo da fita de RNA mensageiro. Fazendo o quê? Mediando o processo de síntese proteica. E como é que vai ser essa mediação? Literalmente ele vai interpretar os códons, ele vai interpretar as trincas que estão presentes no meu RNA mensageiro. Então ele leu a próxima trinca e identificou qual que vai ser o aminoácido correspondente, ele convoca o RNA transportador específico. Então tá lá a sequência no RNA mensageiro, uma sequência, vou usar até mesmo a mesma sequência que eu usei nos nossos outros exemplos. Vamos supor que aqui nesse pedacinho aqui, ó, turma, prestem atenção, nesse pedacinho aqui, ó, tá a sequência A. Ele precisa de convocar um RNA transportador que seja correspondente a essa sequência, a esse códon, AAA. Qual que vai ser o correspondente? A trinca que tem o quê? A trinca que tem a sequência U. Esse códon, esse anticódon, ele convoca esse RNA transportador. Esse RNA transportador tem preso nele quem? O aminoácido que eu quero. Aí ele vai convocando, vai passando, vai andando ao longo da minha fita de RNA mensageiro para sempre conseguir fazer o quê? Ir chamando os aminoácidos que me interessam. Quanto mais ele vai andando pela minha fita de RNA mensageiro, mais aminoácidos diferentes ele vai chamando. Ele vai construindo a minha cadeia peptídica, que basicamente é a minha proteína. Quando ele termina de transcorrer, de andar pela minha fita de RNA mensageiro, ele eventualmente vai encontrar um códon. Esse códon vai identificar que ali encerra-se a síntese proteica. Esse códon que encerra a síntese proteica convoca, ou melhor, estimula o ribossomo a convocar uma estrutura denominada fator de liberação. Esse fator de liberação não é um RNA transportador e não codifica aminoácido. Ele simplesmente faz com que o ribossomo se desprenda da minha fita de RNA mensageiro e a minha cadeia peptídica que eu construí se desprenda do meu ribossomo. Ao longo das 64 combinações possíveis dos meus códons, 3 trincas diferentes serão responsáveis por gerar esse fator de liberação. Irão convocar, fazer com que o meu ribossomo encerre o processo de transcrição. Então vale aqui 2 observações a mais em relação ao nosso código genético. Além daquelas 3, dele ser universal, degenerado e não ambíguo, cabe também que existe um códon especial, que é o códon de iniciação, e existem 3 códons não codificantes que não carregam aminoácidos que encerram o processo de transcrição. Com isso, esse resultado, essa substância que está aqui, ó, essa aqui é a minha proteína. Que proteína é essa? Depende de qual foi o meu RNA mensageiro. Pode ser um anticorpo, pode ser uma enzima, pode assumir diferentes funções. De acordo com quem? De acordo com quais aminoácidos formaram a minha proteína. Com isso, meus caros, a gente encerra o processo de síntese proteica. O que a gente discutiu na aula de hoje? Nós vimos que o processo de síntese proteica ocorre em 2 etapas: transcrição no interior do núcleo, onde eu tenho a participação da enzima RNA polimerase para a produção do RNA mensageiro, e tradução, que ocorre no citoplasma, onde as informações contidas no RNA mensageiro são interpretadas através do código genético para a produção da minha proteína. No que diz respeito ao código genético, vale sempre lembrar as 3 principais características: universal, redundante ou degenerado e não ambíguo. E cabe também lembrar que eu tenho um códon de início e os códons de parada. Tudo de bom para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Falou!